1,5 toneladas por mês e a ideia é triplicar a produção. Por enquanto, é só para fazer ração animal. Minas Gerais, Fazenda Vale Verde, município de Betim, na chamada Grande Belo Horizonte. Lugar ajeitado, represas, jardins e um criame de aves. Arara azul, arara vermelha, grou coroado, cacatua, papagaio. Só de papagaio boiadeiro, ela faz 300 filhotes por ano. Vende a R$2.000 cada um e tem fila de espera. A criação é devidamente autorizada pelo IBAMA. Mas a presença dos bichos de pena acabou levando a Vale Verde a ampliar a lista das pecuárias esquisitas. Eu mesmo já fiz reportagens sobre criação de cobra, criação de mosca, de vespa. Agora isso, criação de grilo, de besouro e de barata. A criação de araras não estava dando certo, principalmente na parte de reprodução. Pesquisador de uma universidade sugeriu que podia ser falta de inseto na comida. Experimentaram, deu certo. A fazenda passou a criar insetos para as suas aves, depois ampliou. Aqui nesses túneis de plástico funciona a criação de insetos. E o Gilberto é o zootecnista responsável. O Gilberto, numa criação de gado, a gente pergunta assim para a pessoa: qual é o seu plantel aí? De mamando a catucando, você tem quantos animais? No seu caso, qual é o seu plantel aqui? Nosso plantel hoje é de cerca de 5 milhões de insetos em produção, 5 milhões de cabeças. Barata é um dos mais promissores que a gente tem. Essa estrutura de túnel é por acaso ou não? Essa estrutura a gente escolheu ela por causa do custo. Ela é cerca de 1/10 do preço do custo da instalação de alvenaria e de fácil controle ambiental, né? A gente consegue controlar vento, consegue controlar ventilação, iluminação. E a criação de barata? Então é dentro dessa bombona aí? Isso, a gente cria em bombonas de PVC de 200 litros, né? Essas bombonas são abertas em cima. Para evitar que elas fujam das bombonas, a gente passa uma espécie de talco aqui na borda superior interna. E as baratas, quando estão subindo, elas pisam nesse talco e escorregam, não conseguem sair da bombona, né? A comida é uma ração farelada que a gente produz aqui no criatório mesmo, à base de soja, milho, farelo de trigo e outros ingredientes. E a água? A água pode ser fornecida de várias formas. Nesse momento a gente está fornecendo através de cana-de-açúcar. Vocês podem ver que elas vão comendo tudo por dentro, então elas se alimentam e bebem a água ao mesmo tempo, né? O abrigo são esses pentes de ovos. As baratas gostam de se esconder nesses locais, ficam andando por entre os pentes, né? Esses pentes de ovos. E são locais escuros, são espaços vazios que elas encontram para se abrigar. Essas baratas que não voam não são da mesma espécie das baratas que nos causam horror quando aparecem no ambiente doméstico. Ô Gilberto, você disse que criar barata é um negócio promissor, por quê? Ele é um inseto muito rústico, muito fácil de criar, dificilmente tem doença, dificilmente morre. E a gente analisou que é o inseto que tem mais proteína dos que a gente cria. Tem cerca de 60% de proteína no inseto desidratado. E reproduz com facilidade? Muita facilidade. Produz bastante, em torno de 200 filhotes por cada 6 meses elas produzem. Cada uma? É. O criatório de grilos se faz em caixas de papelão. Muda pouca coisa em relação à barata. E nós dividimos a criação de grilos em fases, né? Então cada caixa dessa tem insetos com idade de diferença de 10 dias. Aqui nós temos uma caixa de grilos em crescimento. São jovens grilos. Ração e água ou fonte de umidade, as mesmas da barata, que vão ser também as mesmas do besouro. Essa é uma caixa de reprodução, aqui tem algumas fêmeas fazendo postura. A fêmea, a característica dela é que tem um tubinho na parte de trás, que é o ovopositor. O grilo vive 4 meses, né? Em torno de 120 dias. E nesse período ele produz em torno de 250 filhotes. O besouro tenebro é o inseto mais criado no mundo, tanto para ração quanto para comida de gente. Uma boa fonte de água é a rodela de abobrinha. Quando novinho é vermelho,
adulto bem preto. Na forma de larva viva de tenébrio, larva desidratada também de tenébrio, grilo vivo, barata torrada e moída, os insetos são hoje procurados por zoológicos, institutos de pesquisa, pescadores. Para ter uma ideia, quanto que custa o inseto? Olha, o preço de atacado a gente negocia. Agora a gente comercializa a partir de 100 gramas de insetos. No caso do tenébrio gigante são mais ou menos 100 larvas, fica em R$20. Para pescador, principalmente. Excelente para pescaria. Fazenda Vale Verde tem também uma fábrica de ração para aves domésticas e ornamentais. E agora está cuidando da papelada para que as autoridades sanitárias autorizem o uso de insetos na dieta dos bichos de pena. Na natureza, todos os pratos, eles se alimentam de insetos. Olha, para você ter uma ideia, até um beija-flor, que todo mundo acha que só come néctar, principalmente na época da reprodução, quase 60% da dieta dele é micro-insetos. Os insetos têm 4 fases: a de ovo, a de larva, a de pupa e a de adulto. Cada fase com uma duração. A fazenda tem um insetário onde as espécies criadas ficam em exposição. As visitas podem ver também embalagens de larvetes, pequenos pacotes com larvas secas de tenébrio que podem ser comprados em lojas especializadas nos Estados Unidos. É para comer mesmo. Tem até pirulito com larva dentro. O dono da fazenda, Dr. Luiz Poças, fala sobre a recusa de usar inseto como alimento. A gente tem que levar em conta que esse preconceito é um preconceito brasileiro, nosso aqui, porque a gente observa que em vários países do mundo isso já é usual, já é comum. Dr. Luiz acrescenta que essa repulsa é comum em todo o Ocidente, sendo que em países da Ásia existem até locais para degustação de insetos, como espetinhos de escorpião, gafanhoto frito no prato e espaguete com barata. E já existem até brasileiros experimentando essa exótica culinária. A fazenda espera que a autorização para usar insetos na ração de aves domésticas saia dentro de alguns meses. Enquanto isso, o criame só aumenta, inclusive agora com a produção também de larvas de mosca. Se vai chegar a produzir inseto como comida para nós, a fazenda ainda não sabe. Por enquanto, a passarada é que está gostando. A Fazenda não pretende pedir autorização ao Ministério da Agricultura para usar insetos na produção de alimento humano. No momento, o mercado de ração para aves absorve todos os que ela cria e ainda está em crescimento.